na competição e de como é equilibrado o Campeonato Paulista. Sim. A gente vê um grupo B, por exemplo, o Guarani líder com 11 pontos, né? O Velo, quando estivesse nesse grupo hoje, estaria brigando por uma possível classificação. Você fala um pouquinho dessa importância da vitória e do equilíbrio do Campeonato Paulista. Como a divisão dos grupos, os clubes não se enfrentam, né, dentro do próprio grupo, acontece. Já aconteceu de ter time brigando até a última rodada do rebaixamento e quase classificando. Isso porque eles não se enfrentam, é normal que isso aconteça. Nosso grupo não, nosso grupo é extremamente forte, né? Você vê a pontuação do... São Bernardo ganhou mais uma hoje. São Bernardo tá brigando para ser o primeiro. Então assim, é difícil, o campeonato é difícil, eu já sabia, a gente já sabia, já tinha falado. Em relação ao jogo de hoje, eu vou me recuperar só amanhã à tarde só. Mas a gente sabia que era um jogo importantíssimo, de duas equipes que estavam com a mesma pontuação, duas equipes que estão lutando ainda contra o rebaixamento. Nós sabíamos que no meio de semana, dependendo do resultado do Santos e Água Santa, hoje Inter e Água Santa pode dizer alguma coisa a respeito de uma equipe. A derrota do Noroeste ontem também nos deu a oportunidade de passar. Noroeste na quarta-feira tem o Santos na Vila. Nós temos o Guarani, que está na briga ainda, em Campinas, enfim. Era muito importante o resultado de hoje. Eu acho que nós começamos a ganhar o jogo de hoje depois do jogo do São Paulo. Nós saímos muito fortalecidos, né, do jogo do São Paulo. E eu disse para eles como as coisas mudam, futebol, e é assim, você tem que aceitar. É inerente à profissão. Porque eu fiz eles lembrarem que sábado passado nós saímos derrotados do jogo contra o Botafogo pelo resultado e também pelo ambiente que se criou fora de que não teria mais jeito, né? Eu fiz eles lembrarem isso. Aí depois eu trouxe uma memória mais curta, eu falei sim, agora lembrem como nós saímos do estádio lá de Brasília, fortalecidos, que nós somos capazes, porque o jogo que nós fizemos contra o São Paulo, dificilmente as equipes pequenas fazem. É muito difícil fazer um jogo com a bola que nós fizemos, enfrentando o São Paulo Futebol Clube e obviamente vocês sabem, com o time titular. Então assim, nós fizemos uma partida fantástica e nós começamos a ganhar o jogo de hoje. Eu acredito muito depois daquela partida do São Paulo, porque nós retomamos o emocional, nós retomamos talvez a credibilidade também externa. Isso obviamente que não fere muitos atletas, mas pode ser que alguns sim. Então, essa credibilidade externa, ela voltou depois do jogo do São Paulo. E hoje foi um jogo muito difícil, muito difícil. Fisicamente o time da Inter é muito forte, bola parada extremamente perigosa, mas nós sustentamos. É aquilo que eu falei para eles no vestiário, às vezes cansa um pouco você jogar muito melhor que o adversário e não ganhar. Eu prefiro sofrer um pouquinho assim e ganhar os 3 pontos. Mais uma vez eu queria enaltecer a atitude dos meus atletas. Esses caras estão dando a vida jogo a jogo. Nós estamos muito cansados. Nós chegamos aqui sexta-feira tarde de Brasília. Não deu nem tempo de treinar sábado. Mas eles estão se dedicando, eles estão se doando e nós vamos lutar até o final para dar esse presente não só para a torcida, mas para a diretoria do Velo também, a permanência. Eu acho que a cidade merece, a torcida merece, a diretoria merece e nós também merecemos. Guilherme, você citou agora no final a questão do jogo contra o São Paulo, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho mais, não apenas pelo desempenho e pelo resultado, que são impressionantes diante do time titular do São Paulo, mas de tudo que envolveu esse jogo. Porque foi feita toda uma campanha, a primeira viagem do Vela de avião, primeira vez jogando em outro estado em partidas oficiais. O quanto isso também colaborou para o ambiente interno mesmo, né? Para a cabeça psicológica dos seus atletas. E se me permite rapidamente uma segunda, do Daniel, que saiu machucado, se você já tem alguma coisa em mente, se preocupa. Bastante. E a questão do Lucas, que entrou e a torcida pegou bastante no pé dele também. Obrigado. Cara, mas assim, Pode? O Daniel preocupa bastante, sim. Preocupa bastante a situação do Daniel. Nós vamos fazer o exame e aguardar, mas preocupa.
porque é um jogador experiente. Eu conversei com ele agora e a gente sabe que o jogador, quando é muito experiente assim, ele sabe quando tem alguma coisa ou não tem. A respeito do jogo em Brasília, eu vou ser bem sincero com você, como eu sempre sou. Eu fiquei bastante à parte dessa situação que envolveu a viagem, as entrevistas, as filmagens, e não é porque eu não goste, não é isso. É que eu como treinador, eu como chefe, eu sabia o momento que nós estávamos passando. Então eu tinha que focar no jogo, porque eu não tinha certeza ainda se ele ia vir com o time reserva ou titular. Então eu tive que preparar 2 times, para enfrentar 2 times. Eu não tinha tempo, na verdade, para ficar pensando muito nisso. Eu vi que foi muito legal, foi muito bonito. A volta, aquela situação do piloto falar dentro do avião, achei fantástico, fenomenal. Gostei bastante. Os aplausos das pessoas que, na verdade, não conheciam, né, o Velo Clube, isso obviamente que levanta a moral. Isso é bom, é prazeroso. Isso é prazeroso. Mas o pré-jogo, sinceramente, eu não participei. Eu foquei demais no jogo, porque era um jogo muito arriscado para nós. Era arriscado. E quando a gente recebe a escalação e eu vejo que é o time titular, aí eu tive que preparar mais ainda o mental dos caras. Nós vamos enfrentar fulano, ciclano e beltrano, mas nós vamos jogar, vamos seguir com o plano. Onde eles dão espaço, nós vamos continuar tentando jogar, bota a bola no chão, vamos ser valentes, vamos ter coragem. Então, assim, é muita coisa na cabeça só. Mas fiquei bastante feliz com a viagem. Graças a Deus nós fomos e voltamos, né? Em segurança, que é o mais importante. Nós fomos bem recebidos em Brasília. O voo foi ótimo na ida, o voo foi ótimo na volta. E é muito bacana, né? O Velo como clube e entidade esse ano vem batendo algumas situações que nunca tinham acontecido, né? Ganhar de um time grande, voar, ir para um jogo de avião, em jogo oficial nunca tinha jogado fora do estado. Assim, isso é prazeroso para nós que estamos trabalhando no Velo. Em relação ao Duni, cara, a primeira coisa que eu falei para ele é levantar a cabeça, porque eu tenho uma coisa na minha vida como atleta, porque depois que eu passei o que eu passei como atleta, nos times onde eu joguei, e alguns deles, uma pressão assim, quase que o cara não aguenta. Então, esse tipo de pressão que eu já passei como atleta, o que eu passo hoje como treinador, sinceramente, é muito pouco. Estou sendo sincero, né? Para mim é quase nada. Mas eu aprendi também, e eu passo isso para os atletas assim: a mesma pessoa que te aplaude é a mesma que vai. E essa mesma que vai volta a te aplaudir. O futebol é assim. E nós temos que entender que no futebol, eu já falei essa palavra, mas é inerente à profissão. A pressão, a vaia, o aplauso. Assim, eu continuo firme e forte com meus atletas. E o Duni é mais um deles, que eu sempre confiei e continuo confiando. Vaiando ou não, eu vou estar com ele até o final. Até porque eu acredito nele. Simples assim. Nós tínhamos um controle tão amplo da partida, mas obviamente quando a gente toma o gol, faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo, você traz a Inter de volta para o jogo. Era um jogo, se a gente volta para o segundo tempo com 2-0, nesse calor todo, eu acredito que a gente conseguiria administrar melhor na partida, sem ter muito desgaste, porque a Inter ia abrir, cada vez ia abrir mais, e a gente ia colocando jogadores que sustentam um pouco mais a bola, com mais qualidade, sem muita correria, como é o Felipe, como é o Vinícius, são jogadores técnicos. E 2-0 você vai passando o tempo e vai ter o controle do jogo, mas o 2-1 trouxe eles para dentro da partida, e aí ele abriu.
Só que ele também deu azar, porque o zagueiro na volta do segundo tempo machuca. Aí depois o Bochecha machuca também. Então são coisas que acontecem também, como o Léo não aguentou, como o Daniel Amorim teve uma lesão, isso acontece com a gente. E nós sofremos um pouco, sim, nós sofremos um pouco no final, que eu acho normal, né? Como algumas equipes sofreram conosco também no final de alguns jogos, nós estávamos perdendo, mas nós sustentamos, os jogadores sustentaram o resultado com muita luta, com muito empenho e muita concentração no segundo tempo, né? Eu acho que é isso, mas obviamente que nós sofremos um pouco, sim. Guilherme, parabéns pela vitória, Thaís Rebecaré. Pensando agora no Guarani, que você falasse um pouquinho sobre essa partida, porque como a gente já disse, um campeonato pouquinho. Quarta-feira já tem Guarani, então e já planejando para esse próximo jogo. Isso porque eu falei para você que eu vou recuperar do jogo só amanhã, você já está me perguntando do jogo de amanhã. O Guarani é um time extremamente leve, do meio para frente. É um time que ataca muito, extremamente ofensivo. Vem jogando no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, varia muito pouco em relação a isso. Se eu não me engano, não jogou nenhum jogo com 3 no fundo, mas dos jogos que eu assisti, é um time leve, bem leve, rápido. Na frente, os dois de beirada são jogadores que são muito fortes no 1 contra 1. Então, assim, a gente vai ter que tomar cuidado. O meio atacante deles é ligeiro, bem leve mesmo, forte. O que eu falo, forte é na hora de ser ofensivo, pisa na área a todo momento, faz gol. Mas se você me permitir, eu vou pensar... Eu já dei bastante o que pode ser o Guarani, mas hoje eu preciso descansar. E não é fisicamente, não. Eu preciso descansar mentalmente. Eu já falei para vocês que um jogo como esse desgasta demais o treinador, que você tem que ficar ligado em tudo, até no que o treinador adversário mexe, onde encaixa o atleta, no que eu tô vendo do meu time, onde eu posso mudar, então eu preciso dar um descanso. Amanhã a gente fala um pouco mais do Guarani, mas já deu uma introdução bem boa. Não falando especificamente do Guarani, mas da reta final, você e seu elenco, sua comissão fazem matemática de quantos pontos precisa, ou é vencer outros jogos e pronto? É que assim, dependendo do resultado do Santos e Água Santa, tem um jogo da Inter e do Água Santa no meio de semana. Então esse jogo pode dizer muito dependendo do jogo agora, do Santos e Água Santa. Eu estarei assistindo o jogo, obviamente, né? Então o resultado desse jogo pode dizer muito em relação a uma equipe, o que possa acontecer com uma equipe já, dependendo do resultado na quarta-feira, né? Mas a gente vai aguardar. O que nós temos que fazer, e isso eu sempre disse para os meus atletas, já faz três rodadas. O importante para nós, o importante para o nosso grupo, o importante para o Velo Clube é chegar na última rodada precisando só das nossas forças. Isso num campeonato como esse é muito importante. Sem depender de ninguém, sem depender do resultado de ninguém. E parece que nós vamos chegar dependendo só das nossas forças. E isso para mim, como comandante, é muito importante. Boa tarde, Lucas Basílio, PTV. Queria te perguntar a respeito do que você não gostou na primeira etapa, digamos assim, pois você realiza 3 substituições no intervalo, né? Mas por conta de contusão, talvez o plano que você tinha pro segundo tempo, né, talvez não tenha se consolidado, digamos assim, ainda não conseguiu criar tanto perigo assim, apesar da pressão e posse de bola e tudo mais. Como você viu essa situação do primeiro para o segundo tempo? Obrigado. Bom, nós montamos uma estratégia, né? A gente sabia que o time do Velo era muito forte nessa bola aérea. Então, como nós perdemos o nosso lateral, a gente colocou o Eduardo, que já tinha jogado como lateral já em algumas equipes. O Alisson é um lateral que depois foi improvisado para zagueiro. Então nós ficamos com uma defesa muito alta. Mas com 30 segundos de jogo levamos um gol. Então isso mata qualquer pensamento de uma estratégia. Porque você monta uma estratégia, trabalha com ela para que a gente possa levar até um certo ponto. Com 30 minutos você leva um gol, desmonta tudo aquilo que você planejou, né? E uma jogada que a gente treinou
né? Então não era para ter acontecido aquilo, mas aconteceu. E no segundo tempo eu tive que mudar, até porque eu estava em desvantagem no placar e precisava ter um pouco mais de domínio. E isso aconteceu, o time melhorou, nós tivemos domínio no segundo tempo quase que todo, mas mesmo assim ainda insistindo em carregar a bola demais, né? Perdendo jogadas ali que, por, sabe, querer fazer muito ali, driblando 3, 4 jogadores. Eu acho que isso não é, numa hora dessa não é o que a gente precisa, né? Então a gente poderia ter trabalhado mais a bola, e foi para isso que a gente colocou um meio de campo mais móvel, mas infelizmente não conseguimos transformar a qualidade de posse de bola do segundo tempo em gol, né? Mesmo a gente sabendo que melhorou no segundo tempo. Gustavo Tomazelli, Gus na área. Márcio, você está há menos de uma semana no clube, dirigindo 2 partidas, 2 resultados negativos. Qual a mensagem que você dá para o torcedor da Inter nesse momento, que ainda tem 2 batalhas, tem uma sequência de jogos ainda para finalizar o Paulistão? A equipe ainda tem chance de sair da zona de rebaixamento. O que falar para o torcedor da Inter? Olha, a gente tem que acreditar até o final, né? Nós pegamos realmente uma parada indigesta. Foi o Palmeiras primeiro jogo, segundo jogo fora de casa, terceiro jogo fora de casa, quarto jogo Santos. Então não é simplesmente qualquer jogo que a gente tá batalhando, né? A gente sabia dessa dificuldade, mas a gente espera que o nosso grupo possa reagir. Hoje nós fizemos o primeiro tempo muito abaixo, jogadores muito abaixo do que podem render. E quando isso acontece, na situação que você está perdendo de 1-0, aí fica muito mais difícil. Mas o que a gente pode passar ao nosso torcedor é que empenho, luta e determinação não vai faltar, né? E a gente espera que eles possam estar do nosso lado até o final, porque se está difícil já para conseguir, sem eles vai ficar muito mais difícil. Márcio, Thaís, TV Claré, pegando um pouco dessa sua resposta, né, em relação ao apoio da torcida, mas também gostaria que você falasse como trabalhar agora com os jogadores para esse próximo jogo contra o Água Santa, que é um jogo extremamente importante para a Inter, que é uma briga direta aí. Como trabalhar com eles para que haja esse resultado positivo? Olha, o momento agora é a gente reerguer esses jogadores. A autoestima está lá embaixo. Eu peguei um grupo, realmente com um grupo com a autoestima muito para baixo, né? Isso faz com que às vezes não acredite que possa acontecer, né? Então a gente vai detectando dentro do grupo quem está pior nesse pensamento, e a gente tem que substituir, porque a gente precisa de jogadores que estejam imbuídos do melhor pensamento, né? Porque saber jogar eles sabem, mas às vezes os momentos que na carreira o jogador passa não consegue render o que ele pode, e aí nesse momento a gente tem que substituir, porque senão é bater em ponta de faca. Igor Sedano, da Melhor FM. Márcio, você mexeu na equipe, tentou dar a sua cara para o time, deu uma oportunidade ao Carrilho. O que você acha que não deu certo hoje? Você acha que o Velo Clube entrou elétrico e a Inter não soube suportar o início? Olha, quanto ao Carrilho, eu acho que ele foi muito bem. Para mim foi realmente uma grata surpresa ali, porque é um jogador que não estava sendo utilizado, e ele teve uma movimentação muito boa, apesar de não estar jogando. Movimentou bem, aguentou o jogo todo, fez um gol, na chance que ele teve ele fez o gol. Então isso é o que a gente espera de um atacante, né? E quanto à equipe do Velo, isso é uma coisa natural. Ele está jogando dentro de casa, precisava da vitória, a gente sabia disso, que eles iriam vir para cima e iriam tentar. Agora a gente estava preparado para essa bola do Velo, e aí falhamos, e aí tomamos o gol, né? Quando você está numa situação dessa, qualquer falha parece que é incrível. Você falha, toma o gol, né? Às vezes quando as coisas estão melhores, você falha, o jogador erra, o jogador adversário erra, não sai nada. Mas quando você está assim, é difícil. Você erra, toma o gol. Miguel Mendes, da Central da Inter. A Inter ainda não venceu no campeonato e restam apenas 2 partidas.
Tem alguma estratégia ou o que fazer para tentar salvar a equipe do rebaixamento fazendo algo diferente? Olha, eu sempre estou falando, desde que eu cheguei, estou falando com o nosso time, uma coisa que a gente detectou é que o nosso time chuta pouco a gol, né? Por isso a gente está numa situação que não tem nenhuma vitória. Então não pode, no Campeonato Paulista, você não ter uma vitória. Estão faltando 2 jogos para terminar o campeonato e nós não temos uma vitória. Então isso aí realmente é um fato muito ruim. Então o que a gente tem que melhorar é ter confiança para chutar, nem que erre, mas chutar. Porque a gente só vai fazer gol se a gente chutar. Última pergunta de Lucas Pinto do Intervalo Esportivo. O que fazer agora, sabendo que só faltam 2 jogos e o último é o Santos do Neymar? Existe alguma estratégia específica para esse jogo? Olha, chega um momento que não é só estratégia. Agora é coração, é algo mais dentro de cada jogador para que a gente possa trazer os pontos, né? Tem momentos quando você começa o trabalho, então você prepara uma equipe para jogar futebol, né? Para jogar o melhor possível. Agora chegou uma hora que a gente precisa ganhar. Não importa como, nós precisamos ganhar. Muito obrigado a todos, obrigado professor, até a próxima.